começar, como todos os estágios vocacionais, agora o tempo de oração à luz do carisma com o tema da família. Não é isso? Vocês estão acompanhando a apostila 3? A primeira parte é aquela parte introdutória sobre a salvação pessoal. Como é que nós podemos, digamos assim, revisitar a nossa história de salvação pessoal à luz dos elementos do nosso carisma. Quem realmente viveu esses dias de oração, de exercícios espirituais, deve ter rezado e trabalhado em cima daquelas raízes da indiferença ao longo da minha história, de como o carisma pode iluminar de algum modo essas marcas que o egoísmo, a indiferença, o fechamento em si mesmo, o ter, o poder, o prazer, foram deixando dentro de nós e impedindo que a gente seja aquilo que a gente foi criado para ser. Então, aqueles primeiros 15 dias da apostila 3, o foco é esse aí. Se tem alguém atrasado, retome. Se tem alguém que nem começou, por favor, comece. É importante essa fidelidade na oração e nas vivências que estão propostas lá. Para esse segundo capítulo, que é a segunda quinzena de orações pessoais e de vivências, o tema a ser trabalhado à luz do carisma é a família. E eu não vou aqui nessa formação de agora falar tudo o que está lá nos próximos 15 dias da apostila, porque senão ficaria repetitivo. Eu vou falar aqui na formação tudo que você vai ler depois e vai rezar em cima depois. Então isso aqui de nenhuma forma é uma repetição daquilo que vocês vão viver lá nos próximos 15 dias, certo? Na verdade é muito mais uma preparação do terreno, uma motivação e uma complementação para aquilo que nos próximos 15 dias vocês vão rezar e viver, tá certo? Eu não vou de forma alguma então substituir o que está lá na apostila. Eu vou somente motivar e complementar, certo? Uma primeira coisa que eu acho que é a providência de Deus. Essa formação hoje nós estamos tendo no dia da festa da exaltação da Santa Cruz. Então, a gente hoje, querendo ou não, nós fazemos memória de Jesus abandonado, elevado sobre a cruz, quando ele é glorificado. Quando ele, para usar uma expressão que é típica de São João, quando chega a sua hora, a hora de ele ser glorificado, de ele dar a vida até o fim. E amanhã é o dia daquela que mais soube amar Jesus abandonado, Nossa Senhora das Dores, a Senhora Pietá. Se hoje nós nos voltamos para a cena do Cristo que é levado na cruz sobre o Calvário, amanhã nós contemplamos especialmente aquele corpo ferido que é retirado da cruz e que é colocado nos braços da Virgem Maria, que o ama e que toca a sua carne sofrida, toca o seu sangue, sente o seu cheiro com o maior amor do mundo. Essa formação, então, sobre família acontece dentro desse contexto. Exaltação da Santa Cruz, Senhora Pietá. E uma terceira coisa, que eu nem sei se vocês sabem. O dia de hoje, o dia 14 de setembro, que é o dia da exaltação da Santa Cruz, é o dia em que São Francisco, nosso baluarte, recebeu os estigmas. Ele estava fazendo a quaresma de São Miguel, né? Começou no dia 15 de agosto, com a solenidade da Assunção de Maria. E enquanto fazia a quaresma de São Miguel, no dia da exaltação da Santa Cruz, ele se configura tão perfeitamente ao Cristo, o amor de Francisco, pela graça de Deus, cresce a tal ponto que ele se configura ao Cristo, recebendo em si as mesmas chagas que Jesus crucificado levou. Ele se tornou tão um com Jesus crucificado, abandonado, que ele carregou sobre si as dores do seu amado. Ele se tornou um com Cristo, e aí vem aquela frase famosa, que ultrapassa os séculos. Já não se sabe mais se é Francisco ou se é Cristo. A intimidade entre os dois, a união entre os dois, Santa Teresa d'Ávila certamente diria, a união esponsal entre os dois foi tão grande
que ele sentiu sobre si verdadeiramente as dores do abandonado. E foi por isso que ele entrou no paraíso com toda a alegria, pobre, livre e feliz. Ele ressuscitou porque foi um com o abandonado antes. Isso é celebrado hoje. Nesse contexto todo, vamos ver como é que a gente pode, de alguma forma, entender a dimensão da família à luz do carisma que o Senhor nos deu, dentro desse contexto todo. Todo carisma, como vocês devem saber, ele é uma resposta providencial de Deus a necessidades concretas que a humanidade tem naquele tempo histórico em que surge aquele carisma. Quando a gente olha o momento histórico em que um carisma surge, a gente entende muita coisa sobre aquele carisma. Porque a gente só entende um carisma verdadeiramente se a gente entende a que ele responde. E a gente poderia aqui levantar uma série de coisas do nosso tempo que explicam a que o nosso carisma responde. Mas eu queria focar em uma coisa, porque isso tem a ver diretamente com a questão da família. Para os nossos tempos, a Virgem Maria, no contexto das aparições de Fátima, ela diz o seguinte, isso está no livro das Memórias da Irmã Lúcia. Ela diz o seguinte: o confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. Não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a sua cabeça. Então, Nossa Senhora, lembrem, as aparições de Fátima são ali no começo do século XX. Isso ela está fazendo profecias em relação ao que vai acontecer depois. Olhem o que acontece com a família depois dessa profecia da Virgem Maria. A quantidade de tentações, de, entre aspas, bazucas espirituais voltadas contra a família, é uma coisa realmente para deixar a gente triste. E há uma coisa que eu acho que toca muito diretamente o nosso carisma, e que está dentro, eu acredito, desse contexto, dessa profecia de Nossa Senhora, e que me deixa particularmente o coração profundamente triste, é, por exemplo, quando a gente escuta notícias de certos países, principalmente da Europa, por exemplo, a Islândia, se orgulhando. Olha que maravilha! A taxa de natalidade de pessoas com síndrome de Down praticamente está zerada. Por quê? Porque aborta. Está lá na época da gestação, vai nascer com uma deficiência. Vamos ter que abortar. Triste de uma sociedade que não sabe conviver com aqueles que têm síndrome de Down, que nascem com deficiência. Isso é um pecado direto contra Jesus abandonado. No fundo, na prática, é uma comunidade e uma sociedade que não sabe amar. E que esconde a sua incapacidade de amar fazendo coisas desse tipo. E ainda entrando em justificativas hipócritas. Não, mas ele vai sofrer muito. Não, mas vai ser muito difícil a vida para ele. Meu Deus. Os irmãos que nascem com fragilidades, a gente nunca vai saber, por que Deus permitiu esse cara. Uma coisa é certa. Eles nos desafiam a amar. Eles são um desafio à nossa capacidade de amar Jesus abandonado. Eles nos ensinam a amar e a sair da nossa posição de egoísmo e de indiferença. Eu vou citar para vocês aqui, tem uma escritora muito boa, e que é católica também, e ela tem um texto que eu li anos atrás dela, que ela relata o seguinte, o nome dela é Lorena Miranda Kutlack. Ela tem 2 filhos, a Maria e o João. A Maria deve estar com 6, 7 anos hoje em dia.
E o João deve estar com uns 4 por aí. A Maria tem síndrome de Down. E ela escreveu alguns anos atrás um texto exatamente sobre isso. Que eu não vou ler aqui todo porque o texto é muito grande, mas eu vou selecionar aqui algumas partes. Primeiro ela começa o texto falando da Maria, como é que ela descobriu que a Maria tem síndrome de Down e tudo mais. E aí depois ela disse assim: eu poderia escrever 30 páginas apenas sobre os diversos modos como a minha filha me modificou, me fortaleceu, me roubou de mim, me fez substituir os fantasmas da minha cabeça pela preocupação incessante com sua sobrevivência e bem-estar. Ela, esse serzinho frágil, misterioso e despótico, que por pura estranheza do universo, ou por misericórdia divina, para ser mais precisa, necessita de mim para viver. Mas vou encurtar o assunto e focar em apenas um aspecto da revolução que um filho com necessidades especiais traz à vida de seus pais e pessoas mais próximas. Aí ela continua, vou pular um pouquinho, depois ela diz assim: instituições e terapeutas que trabalham com deficiência não demoram a perceber que os programas de reabilitação mais eficientes são protagonizados pela família, devidamente auxiliada pelos profissionais da área. Um médico, por mais humano e competente que seja, verá numa criança seus aspectos físicos e psíquicos e os traduzirá em um presumido potencial de desenvolvimento, alto ou baixo. Mas para uma mãe diante de um filho que necessita de cuidados extras, quaisquer que sejam, o céu é o limite. Para ilustrar essa afirmação, cito o relato do Dr. Roy Van Feuerstein. O Dr. Roy Van Feuerstein foi um dos grandes especialistas no século XX no cuidado de crianças que nascem com algum tipo de deficiência, principalmente deficiência cognitiva. Então, cito o relato do Dr. Roy Van Feuerstein sobre uma paciente com dano cerebral gravíssimo. Agora o relato do Dr. Roy. Quando comecei a examiná-la, parecia não haver nada a fazer. Eu desisti, pois não acreditava que ainda fosse possível reverter o caso. Mas a mãe, que estava muito infeliz, não se deu por satisfeita. E então ela vinha me ver ano após ano, várias vezes por ano, para que eu lhe ensinasse a trabalhar com sua filha. Passados 3 anos e meio, elas vieram novamente e a mãe disparou: a minha menina está lendo. De início, considerei essas palavras com grande ceticismo. Tenho de admitir que esse foi para mim um dolorido tapa na cara. Aí continua a Lorena. Ela fala um pouquinho sobre as crianças com síndrome de Down e tal, vou pular. Depois ela diz assim: passar por todo esse processo me deu a oportunidade de vivenciar a maternidade com uma intensidade e um tipo de vínculo cada vez menos valorizados pela cultura atual. Se não fosse a síndrome de Down da Maria, eu talvez me acomodasse e não fizesse questão de participar tão ativamente do desenvolvimento dela. Talvez eu a deixasse no chão da sala, cercada de brinquedos, e fosse fazer minhas coisas. Ou pior, talvez eu desse ouvidos à conversa fiada de que uma criança de 1 ano e meio precisa mais da tia da escolinha do que da mãe. Hoje eu enxergo perfeitamente em quais feridas minha filha especial veio meter o dedo. Sei quais partes de mim ela faz doer. E reconheço que essa é a dor do meu aperfeiçoamento como pessoa. Mudar é difícil. Eu não era especial antes de ter a Maria. Eu não estava pronta para ela e ainda não estou. É uma ilusão pensar que só nos acontecem coisas que podemos suportar. Somos nós que nos adaptamos à realidade e não o contrário. Em outras palavras, o que a Lorena está falando aqui? Minha filha me ensinou a amar. Minha filha me ensinou a não ser indiferente. Minha filha me ensinou a ser mais sensível diante da dor do outro, diante da fragilidade do outro.
minha filha me ensinou a fugir do meu egoísmo. É isso que ela está dizendo. E ela diz, no começo desse texto que eu li aqui para vocês, como eu li aqui para vocês, que isso foi um sinal da misericórdia divina para ela. Se você for constituir uma família, e você não tiver essa clareza de que você está abraçando um remédio contra a indiferença e o egoísmo, que te ensina a amar, e exatamente por causa disso, existe ali dentro a dimensão da cruz, você ainda não está pronto para ter uma família. Não está. Constituir uma família de um jeito ou de outro, com mais ou com menos dificuldade, é um remédio contra a nossa indiferença e contra o nosso egoísmo. Quantas vezes você encontra pessoas que querem casar com a seguinte mentalidade: eu vou casar porque essa outra pessoa me fará feliz. Ela me dará coisas. Eu vou receber coisas dos outros. Perceba que com essa mentalidade é a pessoa que está se colocando no centro da vocação familiar. Famílias constituídas à luz do carisma são famílias que colocam Jesus abandonado no centro. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complicadas. Exemplo de coisas mais simples. Nós, olhando para Jesus abandonado, lá em casa tem uma cruz de 1,80 m. Você entra na sala, você já vê Jesus abandonado, e é um Jesus bem sofrido. Aí o Renan e a Carol foram lá em casa perguntando de que igreja eu tinha roubado aquela cruz. A pessoa roubava aí com uma cruz daquele tamanho, não tem ninguém vendo. Na verdade é uma cruz que é uma espécie de herança familiar. Enorme, realmente. Um Jesus bem sofrido. E eu fiz questão de botar na parede, que é quase no meio do apartamento, para lembrar que ele tem que ficar no centro. Nas coisas mais simples. Você olha para Jesus abandonado e você entende até que ponto você foi amado. Só isso aí já é uma cura, uma libertação fantástica. Você deixa de ficar tendo que procurar outros amores humanos que venham suprir carências, deficiências afetivas que você tem, porque em Jesus abandonado, na experiência com Ele, você sabe claramente até onde você é amado. Aí você não precisa ficar procurando amores ilusórios e passageiros. Na hora que isso fica claro para você, qual é o resultado disso? Eu quero amar Jesus abandonado com todo o meu coração, com toda a minha alma, e tudo aquilo que eu fizer como ato de amor para Ele, vai ser sempre muito, infinitamente distante de todo o amor que Ele mereceria receber de volta. Todo. Na hora que essa ficha cai dentro de você, a substância da sua alma passa a ser a gratidão e o louvor. Você é movido pela gratidão. Se você for perseguido, você não se abala, porque, cara, tem uma gratidão que transborda em você. Você vai reclamar de quê na vida? Você foi amado até aquele ponto, até o ponto de Jesus abandonado, que foi até o extremo por amor a você. Fedorento, sangrado, todo mazelado, pensando em você, como dizia São Tomás de Aquino. Naquela hora, Ele amava cada um de nós pessoalmente. Isso significa, Ele pensava em mim, Ele pensava em você na hora de dar a vida, na hora de beber aquele cálice. Quanto tempo na vida a gente perde se lamentando? Se lamentando porque o meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez aquilo. Esse tempo de oração que vocês vão viver é também o tempo de rezar sobre isso. Deixa eu ser bem direto com você. Quando nós carregamos esse tipo de mágoa, esse tipo de rancor, uma coisa é clara: você ainda não entendeu claramente o que é o amor de Jesus abandonado por você. Não, mas eu ainda preciso daquilo. Cara, você entendeu o que Jesus abandonado fez por você? Você entendeu o tamanho do amor de Deus por você? O que Ele fez? Na hora que Ele se encarnou, ocupou o último dos lugares,
foi humilhado, mazelado e morto na cruz por amor a você, na hora que essa experiência fica clara para você, que todas as células do seu organismo entendem isso, que a sua alma no mais profundo dela entende isso, a substância da sua alma passa a ser a gratidão e o louvor. É exatamente por isso que São Francisco dizia, na visão dele, a primeira de todas as virtudes é a virtude da gratidão. A gratidão deve ser aquilo que nos move sempre. E o que é que isso tem a ver com família? Vamos lá. Desde as coisas pequenas até as coisas mais complicadas. Lá com o Bernardinho, em casa, 2 meses e meio. Na vigília, né? Oi? Na vigília. Ele até ajuda muito nesse ponto, porque acredite ou não, ele, em geral, ele dorme de 6h30, 7 horas da noite até umas 5 da manhã. É uma coisa extraordinária. Santo. Mas às vezes ele acorda de madrugada. Na época que ele já passou, que estava meio pesado o negócio de cólica. Aliás, mudou a minha mentalidade. O pessoal dizia assim, uma vida boa, a vida do bebê. Não sofre, não tem preocupação, não tem conta para pagar. Se coloque no lugar de uma pessoa que na vida dela, ela sofre muito para dar um vinho. Essa é a vida de um bebê. Tá entendendo? E o bicho tá lá, meu Deus, o que ele tá sentindo? É um sofrimento muito grande. Ai, meu Deus, que sofre. A pessoa que sofre com isso, você imagina como a vida dela é dura. Entendeu? Então você se proporciona aí com o bebezinho. Mas tá lá, o Bernardo fez cocô, acordou de madrugada, chora, tá com cólica. Se você vive aquela experiência à luz de Jesus abandonado, cara, a substância da minha alma é a gratidão. Eu quero amar Jesus abandonado em tudo. Eu tive a experiência com Jesus abandonado na via privilegiada, nos mais sofredores, nos menos amados, nos pobres, nos mais esquecidos. Cara, eu tive aquela experiência. Essa experiência reverbera em todas as áreas da minha vida. Inclusive lá com o meu filho. Estou limpando lá o cocôzinho dele e dizendo, Jesus abandonado, é só isso. É só isso que o Senhor quer de mim agora. Vixe, você vai ter que ficar acordado aqui um tempinho com ele de madrugada. Jesus abandonado é só isso. Para te amar de volta que o Senhor me pede agora. Ao invés de você ficar se lamentando, perceba, o motor da sua alma é a gratidão. Tudo na vida de família é a oportunidade de você amar Jesus abandonado que você encontrou lá no pobre e que você pode repercutir aquele amor lá dentro da sua casa, quebrando com a indiferença, amando a sua esposa ou o seu marido, ou já treinando para isso, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva, por primeiro. Não esperar simplesmente receber coisas dele ou dela, mas perceber antes. Ser capaz de sacrificar-se pelo outro, renunciar, colocar como primeira preocupação não receber algo do outro, mas amar o outro. Um dia, eu nunca me esqueci, no dia que a Cleide estava com TPM, a gente namorava ainda. Ela estava com TPM, então ela só foi entender o que eu estava falando dias depois. Na hora ela ficou com raiva de mim. Porque eu disse, no contexto da conversa lá, eu disse o seguinte, ó, eu quero que você pegue na minha mão. E é o seguinte, uma coisa certa, eu vou caminhar para o céu. E eu quero que você pegue a minha mão. E eu vou arrastar você junto comigo. Essa é a preocupação. É pegar na mão e nós vamos para lá. E qual é, no nosso carisma, o caminho para o paraíso? É o caminho que passa por Jesus abandonado. Eu lembro, agora, algumas semanas atrás, a Cleide estava só o Bernardo, toda hora, estava sem trabalhar. Aí teve um dia que ele dormiu, aí ela deixou ele dormindo com a senhora que trabalha lá em casa com ele. Aí saiu para ficar conversando com os irmãos de rua que moram perto lá de casa, para encontrar Jesus abandonado. Depois ela volta para dentro da família com um amor ainda maior pelo Bernardo, e pensando no dia que ela vai levar o Bernardo
para ter essa mesma experiência de encontro com Jesus. Sempre. Ele no centro. Quando ele está no centro, as indiferenças são quebradas. E mais ainda, os perdões acontecem. Todo mundo que está aqui já tem algum tempo de caminhada. E talvez, mesmo já tendo algum tempo de caminhada, ainda haja ressentimentos e rancores com pai, com mãe, com essa galera toda. Aqui, cada um tem uma história em relação a isso. E aí não tem como a gente explorar. Mas eu queria lembrar uma coisa. Dentro do nosso carisma, nós somos chamados a ser a presença do ressuscitado para o mundo. No caso da família, nós somos chamados a ser presença do ressuscitado. Agora, pense aí. As primeiras pessoas que Jesus ressuscitado foi visitar, dentre aquele grupo das primeiras pessoas, a grande maioria delas tinham sido pessoas que o abandonaram. Esse é o impulso do ressuscitado. Não é guardar ressentimento. Jesus ressuscitado não aparece lá para os apóstolos. Pedro, já é isso aí. Como é que pode? Vocês aqui, tudinho fugiram, que negócio é esse? Não foi essa a atitude de Jesus ressuscitado. Ele se colocou diante deles e já naquele momento fez eles ressuscitarem junto com ele, recebendo o Espírito Santo e tudo mais. Isso é presença do ressuscitado na vida dos outros. E isso nos casos mais graves. Nos casos em que aquelas pessoas da sua família abusaram de você, agrediram você, fizeram a coisa pior possível. O que significa que você é presença do ressuscitado para elas? Você as ama e vai ao encontro delas, mesmo que elas tenham deixado você sozinho na cruz. Dentro da família, isso é ser presença do ressuscitado. Nós nunca vamos ser presença do ressuscitado enquanto nós alimentamos ressentimentos. Nós seremos presença do ressuscitado quando nós tomamos a iniciativa de amar por primeiro, de ir ao encontro, inclusive ao encontro daqueles que nos deixaram na cruz, quando nós mais precisávamos deles. Uma outra coisa muito significativa, como eu disse, não tem aqui como eu saber a realidade de todo mundo que está aqui, mas vamos para uma coisa que nós todos temos em comum. Nós temos um pai em comum. Quem é? Adão. Um pai humano em comum. Adão. Qual é a leitura que a igreja nos convida a fazer no Sábado Santo? É aquela que até hoje ninguém sabe quem é o autor, lá dos primeiros séculos. Não está na Bíblia, faz parte da patrística, ou seja, dos escritos dos padres da igreja, que relata Jesus abandonado, depois de morrer, ele desce à mansão dos mortos. E olha que bonito, ele chega lá, tem uma multidão de gente na mansão dos mortos, e o que é que ele diz? Onde está Adão? Cadê o Adão? E Adão se esconde lá atrás. E ele continua perguntando, onde está Adão? Onde está Adão? Até que ele vai ao encontro de Adão, o abraça, e a partir do momento em que é redimido o relacionamento entre Deus e Adão, todos aqueles que estão na mansão dos mortos, ali os justos, depois eles ressuscitam junto com Cristo e vão para o céu. Essa cena é símbolo daquilo que deve acontecer nas nossas famílias. Aquele que se prepara para a ressurreição, vai para a ressurreição se reconciliando com o seu, entre aspas, pai humano. O Cristo ressuscita depois de se reconciliar com Adão. Se foi a partir de ti que veio o pecado que gerou tudo isso, pois o meu amor de crucificado, a minha misericórdia, lava todas as consequências que esse pecado deixou. E agora eu abro o céu para toda essa galera que está aqui.
Se nós queremos ser presença do ressuscitado, configurados ao ressuscitado, que querem levar pessoas para o paraíso, esse é o caminho também. Jamais seremos ressuscitados. É muito significativo que Jesus só volte para o Pai depois de se reconciliar com Adão. É muito significativo. Eu vou ressuscitar plenamente quando eu estiver plenamente reconciliado com os meus. Sobretudo com aqueles que na providência de Deus me geraram. Alimentar ódio e ressentimento em relação a eles, de um certo modo, é destruir a mim mesmo. É brigar contra mim. É querer o meu mal. Por mais que você não pense nisso, você veio deles, porque Deus permitiu, porque Deus quis. E você vai se reconciliar com eles, não é porque eles merecem receber o seu perdão, não é porque eles têm méritos para isso, não é porque eles se refizeram e se corrigiram, não é. E sabe por que você vai ser capaz de fazer isso? Porque você vai olhar para Jesus abandonado e você vai perceber que ele fez aquilo por você sem que você merecesse o mínimo daquilo. Você não tem méritos para receber aquilo que Jesus abandonado fez por você na cruz. Você não tem méritos e eu não tenho. E ele nos amou até aquele ponto. Você que recebe esse dom e que tem clareza em relação a esse dom, e que é capaz de, sobretudo nos pobres, tocar a carne desse Cristo sofredor, você é a resposta que o mundo precisa ver, de que sim, é possível amar como Ele. É possível nos amar uns aos outros como Ele nos amou na cruz, como Ele nos amou na instituição da Eucaristia, como Ele nos amou no lava-pés, não pelos nossos méritos, ou pelos méritos daqueles para quem nós vamos, mas pelos méritos do Cristo crucificado e abandonado. Você vai caminhar ao encontro do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, seja de quem for, por amor a Jesus abandonado. Ele que vai estar no centro de todo esse processo de reconciliação, no fundo, o processo de integração com você mesmo. Enquanto você estiver brigado, de alguma forma, com aqueles que geraram você, você ainda não é pobre, livre e feliz. Nós precisamos de famílias pobres, livres e felizes. E quem é que vai dar para o mundo essa resposta? Resposta à profecia de Nossa Senhora de Fátima. Somos nós que temos esse carisma e que surgimos nesse tempo. O mundo anseia desesperadamente por famílias que dissipem as trevas da indiferença, do egoísmo. Casais que constituam família a partir do amar em primeiro lugar, do querer se consumir pelo outro, dar a vida pelo outro naquilo que vale a pena. Famílias que coloquem Jesus abandonado no meio. Famílias que ensinam um mundo que descarta aqueles que têm fragilidades, simplesmente porque é um mundo que não sabe amar. Que nós lembremos daquilo que Jesus disse um dia para os apóstolos. Entre vós, que não seja assim. Em relação à família, é a mesma coisa que Jesus ressuscitado nos diz hoje. Entre vocês, não seja assim. Se entre vocês nascer um bebezinho com deficiência, um bebezinho que, como Jesus abandonado, não tem beleza que atrai os olhares humanos, que você seja o primeiro a amá-lo e a dar testemunho para o mundo que desaprendeu a amar o que é que significa amar e colocar Jesus abandonado no centro. Famílias que não são mais indiferentes. Famílias que sabem amar, que não estão preocupadas simplesmente com o seu bem-estar, que gera pensamentos como: esse casamento não está mais me dando o retorno que eu preciso, então eu vou partir para outra.
Agora eu vou ser feliz. Como se ser feliz fosse se colocar no centro. O mundo está cheio de pessoas desnorteadas exatamente porque pensam assim. Não à toa, aquela palavrinha que São Paulo usa para se referir à conversão, a palavra metanoia do grego, literalmente significa mudança de mentalidade. Nesse caso, mudança de mentalidade é: eu lá quero saber de ter um filho que eu chegue para os outros para dizer: olha como meu filho é bonito, olha como ele é inteligente, olha como ele conseguiu isso, olha como ele tem sucesso. Para que isso? Famílias que aprendam a amar, em ponto final. É isso que o mundo precisa ver como testemunho. É isso que é a ficha que precisa cair dentro de nós e depois transportar para o mundo. Essa é a nova mentalidade que o mundo ressuscitado precisa ter. Não é mais a lógica do egoísmo, da aparência, da superficialidade. É a lógica do amor sem medida, do amor que dá a vida, do amor que se consome, do amor que vai ao encontro, do amor que, como diz São Paulo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não se orgulha. É esse amor. É o amor que nós aprendemos com o encontro com Jesus abandonado. Famílias em cima disso que nós esperamos dar para o mundo como testemunho. Aqueles aqui que têm vocação para o matrimônio, que Deus abençoe e que consigam constituir, pela graça de Deus, olhando para a Senhora Pietà, que sabe amar Jesus abandonado, famílias que sejam constituídas por essa lógica, no carisma. Isso são famílias no carisma. Colocam Jesus abandonado no centro, dissipam toda a indiferença e estão sempre bebendo daquelas fontes de espiritualidade para recuperar isso. Estão sempre bebendo das fontes que são o encontro com Jesus abandonado nos pobres, a Eucaristia, Nossa Senhora Pietà. Alimentar a família com isso. Alimentar a família pela oração do terço, pela oração em comum, pela Eucaristia. Lá em casa, por exemplo, a gente mora bem pertinho da São Vicente, a gente fez questão. Até a arquiteta não queria, mas a gente fez questão, porque não era a coisa mais prática. Mas os lugares que nós preparamos para rezar são todos voltados para a Eucaristia, para Jesus Eucarístico, que estão lá na capela, lá na igreja. Para que sejam famílias voltadas para Jesus abandonado, para Jesus Eucarístico e para a Virgem Maria. A gente reza com o ícone da Virgem Maria, com o menino Jesus, voltados para Jesus Eucarístico e tendo Jesus abandonado no centro da casa. Mas isso não é só o simbolismo, porque isso seria muito vazio. Isso tem que se encarnar. E os frutos disso são gigantescos. Você vai se sentindo realmente cada vez mais ressuscitado. Pobre, livre, feliz. E se um dia Deus der para essas famílias que vão ser constituídas, ou as que já estão constituídas, der filhos com deficiência, com autismo, seja o que for, que eles sejam recebidos como grandes dons, não só para aquela família, mas para toda a comunidade. Eles serão de algum modo, de um modo especial, presença de Jesus abandonado no meio de nós. Não é que eles estão substituindo os pobres como via privilegiada, mas eles serão uma expressão especial de Jesus abandonado que vai ser amado. Vai ser um sinal da misericórdia de Deus entre nós. Essa lógica não é muito diferente da lógica do mundo, não é? É por isso que o mundo precisa urgentemente desse tipo de testemunho. E o nosso carisma é resposta também para isso. Vão rezar nesses 15 dias com isso? Rezem. Vivam lá os direcionamentos que tem, porque cada dia vai ser um modo de aprofundar tudo isso que a gente está partilhando aqui. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou partilhar alguma coisa?
comunidade se posiciona quando você tem, por exemplo, dá uma partilha pessoal. Eu sou católico, mas toda a minha família é espírita, certo? E eles não acreditam, o espiritismo não acredita, nega a Eucaristia, nega todas as nossas espiritualidades, né? Como é que diante disso eu posso incluir meus pais no carisma, né? Se eles mesmos negam a própria espiritualidade do carisma. Assim, meus pais já tiveram momentos muito fortes com o carisma por causa do instrumento que eu consegui ser. Já levei para eles, já falei como eu vejo Jesus abandonado no pobre. E a minha mãe, inclusive, já olhou para mim e disse: Pedro, eu sou lumen. Mas meu pai ainda é muito resistente e tudo mais. Então, diante disso, como a comunidade responde? A resposta, como é para tudo, é ser a presença do ressuscitado. Essa é a primeira chave, que é aquilo que a gente encontra, inclusive, no nosso baluarte de São Francisco, aquela passagem super significativa na vida dele, que ele chama o irmãozinho novo lá, franciscano, bem jovenzinho, a pessoa, o fundador, São Francisco, o cara que vive fazendo milagre, chama você, bem novinho na comunidade, para ir pregar junto com ele. Então, o carinha foi super empolgado. Vamos para a cidade pregar. E eles foram, eles São Francisco, e passaram o dia inteiro simplesmente convivendo com as pessoas. Indo visitar o carinha que estava doente, brincando com as crianças na praça, sendo. Chega no final do dia, eles voltam para o convento e o carinha pergunta: irmão Francisco, a gente não ia pregar? A resposta que São Francisco deu é muito significativa. Quando nós estávamos entre eles, eles diziam: aqui tem 2 no meio de nós. É uma alegria para nós estar no meio deles. Você lembra, por exemplo, a experiência de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús? Eles sabem inicialmente que era Jesus ressuscitado ali? Não sabem. É um carinho no meio deles. Por exemplo, é você lá caminhando com a sua família. Aliás, uma interpretação possível para os discípulos de Emaús é que possivelmente eles fossem um casal, Cleofas e a sua esposa. Não é certeza, mas é uma interpretação possível. Então você imagina, o ressuscitado começa a caminhar com aquele casal. Eles não sabem que é o ressuscitado que está no meio deles, mas eles vão sentindo aos poucos o coração deles abraçando. E é muito significativo que eles reconhecem que é o ressuscitado e os olhos deles se abrem na hora em que o ressuscitado celebra a Eucaristia com eles. Na hora em que nós somos Eucaristia, como diz Dom José Antônio, para os outros, dando a vida por eles, sendo ressuscitado que vai ao encontro do abandonado e que leva o outro ao encontro do abandonado também. A chave dentro do nosso carisma vai ser sempre o ser. Sempre o ser. É sempre ser a presença do ressuscitado no meio deles. Mesmo que eles não saibam o que está acontecendo. Eles vão sentir o coração se abrasar, como a sua mãe já começou a partilhar isso. Isso já é sinal de ressurreição acontecendo. Nos momentos propícios, aí você faz como ressuscitado. Vai explicando as escrituras. Aí é que entra, olha, é assim, alguma coisa de doutrina. Mas em primeiro lugar, é a presença do ressuscitado. E uma terceira coisa, que também é muito da nossa espiritualidade, do nosso carinho. Nós jamais devemos subestimar o valor que a nossa intercessão, com um coração que se faz um com a dor do outro, os frutos que ela pode gerar, de ressurreição, de santificação e tudo mais. Você, na oração, na Eucaristia, na mortificação, no jejum, se fazer um com as dores de quem é da sua família, ativamente e na oração, os frutos de ressurreição que vão surgir, com certeza vão ser muito claros.
A gente tem vários testemunhos aqui na comunidade em relação a isso. E sempre que possível aproveitar as situações para levar as pessoas ao encontro do abandonado, especialmente pela via privilegiada. O resto, você, digamos assim, fazendo aquilo que cabe, ou mais melhor ainda, sendo o ressuscitado, os frutos, o resto, vai ser a providência de Deus. Aí é você confiar, aí vem o papel de Deus. A gente nunca deve se colocar numa situação de autossuficiência. Aí eles se converteram porque eu fiz tudo bem direitinho. Não. É porque Deus agiu misericordiosamente e usando um instrumento humano muito michuruca que sou eu. É muita misericórdia de Deus. Entendeu? Então, basicamente o caminho é esse. É claro que a gente poderia dizer mais coisas em casos mais concretos. Mas uma resposta que, digamos assim, desse certo para todas as situações, seria com esse passo a passo aí. Por exemplo, como é que a sua família vai acreditar que você é a presença do ressuscitado se você é indiferente a ele? Se está lá, sei lá, sua avó no hospital já há 2 semanas e você nunca foi lá. Se você trata a sua mãe com indiferença, com desprezo. Se você é pai, ó, veja vou tornar as coisas mais concretas aqui para todos nós. Quantas vezes a gente não já rezou com Jesus crucificado, abandonado? Aí durante a oração, a gente muito empolgado diz assim: Senhor, eu quero estar aos teus pés da cruz, limpar as tuas chagas, cuidar das tuas feridas. Se fosse eu que estivesse lá no Calvário, eu não te abandonaria. Eu estou aqui, eu estou te amando, Jesus crucificado. Maravilha, muito bonito, muito romântico. Aí digamos que você seja pai, você não lava nem a bunda do seu filho. Como é que você está pronto para cuidar das feridas de Jesus abandonado? As coisas têm que ser muito concretas e não exageradamente românticas. Então, como é que a sua família vai acreditar que o ressuscitado está no meio deles e sentir o coração abrasar se você é indiferente diante das coisas da sua família? Seu primo está lá pensando em suicídio toda hora. Você nunca intercede por ele, nunca visita ele, nunca liga para ele. Seu pai está lá vivo, estressado, depressivo, porque está com um problema financeiro. E você é só, nem ajuda e fica só pedindo: pai, como é que pode? Não pagou a viagem para mim, aí se tranca no quarto, faz um bico com raiva. Isso é ser presença do ressuscitado na sua família? Desculpe, mas é uma atitude imbecil. Então, quantas famílias, graças a Deus aqui ao longo da história do mundo, já testemunharam isso? Pela mudança que aconteceu na vida desse meu filho, a família ficou se perguntando: o que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? Já que a gente é cearense e gaiado, o que você bebeu? Eu quero beber também. Mais ou menos isso aí. O que foi que aconteceu com esse cara? Eu quero entender isso aqui também. Uma pessoa que sempre é feliz, uma pessoa que sempre está rindo, uma pessoa que sempre se gasta pelo outro, que nunca reclama, que se consome, que visita, que sai de si, que perdoa, que não guarda mágoa, que ama. Esse cara é a presença do ressuscitado naquela família. Essa deveria ser a nossa primeira preocupação na evangelização. E às vezes a gente deixa isso lá atrás. E eu digo mais ainda: vá doutrinar a sua família sem você dar testemunho de ressurreição. Não vai adiantar nada. Vai atrapalhar. Porque sua família vai achar você extremamente arrogante. É um cara cheio de verdade, querendo empurrar a goela abaixo na gente um monte de verdade. Só que a gente olha para a vida dele e vê um cara egoísta, um cara indiferente, um cara, no fim das contas, um cara hipócrita. Deu para entender o que é ser a presença do ressuscitado? Espero que vocês entendam isso de uma forma concreta e não de uma forma romântica. Porque se você entender esse negócio de ser presença do ressuscitado só de forma romântica, não vai adiantar nada. Você vai fazer uma oração muito bonita, vai sair da oração: eu sou o ressuscitado, eu sou a presença do ressuscitado na minha casa.
na minha família. Aí você, sei lá, entra na cozinha, tem um monte de prato sujo, mas eu sou a presença do ressuscitado. Deixa assim. Seu pai está lá super triste, angustiado. Eu vou sair. E eu sou a presença do ressuscitado. Você não está sendo presença do ressuscitado em nada. O ressuscitado não é ressuscitado só pelo sentimentalismo. É pelo amor concreto. Isso é o nosso carisma. Olha a nossa passagem com Dante. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está no céu. Isso é apostila 1. Que obras são essas? As obras de misericórdia. Isso é ser ressuscitado de forma concreta. Não é um sentimentalismo. Deu para entender? Isso aí caia, pessoal. Isso. Não, aí na hora que você estiver fazendo essas coisas, aí você vai lembrar. É agora que eu estou colocando em prática aquilo que eu rezei. É agora que eu estou beijando as chagas do Jesus crucificado. É agora que eu estou me misturando aqui no sangue dele. De um modo muito simples ainda. Mas é aqui que eu estou respondendo a graça que eu pedi na minha oração. Aí a família vai ver um cara que mudou. Um cara ressuscitado. O que é? Um contra-testemunho muito óbvio é: eu sou Lula. Mas a sua família conhece você como um cara profundamente egocêntrico, arrogante, não quer saber de ninguém. Que presença do ressuscitado é essa? Não é presença do ressuscitado. Se isso me incomoda, seja concreto. Saia daqui, na sua oração pessoal hoje, faça uma listinha de coisas que precisam ser convertidas em você. Rapaz, eu só vou ser presença do ressuscitado na minha casa quando eu passar a olhar para a cozinha da minha casa com outros olhos. Eu vou olhar para aquela situação do meu pai com outros olhos. Eu vou olhar para aquela situação do meu irmão, do meu primo com outros olhos. Eu vou interceder todos os dias profundamente pela minha família. Eu vou me fazer um com as dores deles. Aí você vai começar a ressuscitar. Você ressuscitando, aí sim sua família pode começar a ressuscitar também, evangelizada por você. Antes disso é enfeite. Antes disso é enrolação. Lembre que no nosso carisma o foco é sempre o ser. Então, beleza, faça muitas coisas, mas faça sendo a presença do ressuscitado. E jamais como um hipócrita. Deu para entender, pessoal? Eu fiz questão de ser assim bem concreto, porque eu sei que a gente tem uma tendência de às vezes ser muito romântico, até para massagear o nosso ego. E às vezes a gente fica se enganando muito e depois não sabe porque que a família não se converte, porque que a sua evangelização não arrasta ninguém. Você não está sendo ressuscitado para ele. Ou então você está sendo ressuscitado só na sua cabeça, na sua mente, no seu sentimentalismo. Aí realmente não adianta. Sim. Cabe também na situação em que a pessoa, por exemplo, vai até a praça, cuida de um irmão que está lá, e, né, conversa, abraça, beija, mas não fala com o irmão de sangue que está em casa. Por exemplo, eu conheço uma situação assim. Também cabe, também podemos dizer que isso é uma hipocrisia. Um dos sinais de que nós tivemos uma experiência real com Jesus abandonado no pobre, que é a nossa via privilegiada, é de que os frutos daquela experiência reverberam em todas as áreas da nossa vida. Aí eu queria dizer duas coisas para a gente também não ficar nos extremos, certo? O primeiro, todo mundo aqui entender isso. Enquanto eu ainda não me converti em relação a todas as áreas da minha vida, contra a indiferença, contra tudo isso que a gente falou aqui, de algum modo é sinal de que aquela experiência com Jesus abandonado ainda não deu todos os frutos que precisaria gerar. Ela é autêntica quando ela é uma experiência de cura para mim. E essa cura
Significa que reverbera em todas as áreas da minha vida. Por outro lado, para nós que, digamos assim, estamos vendo a situação de fora, digamos que a gente sabe da situação. A gente conhece o cara, sabe que ele vai lá para a praça, sabe que ele tem coisas para se converter. Por outro lado, uma recomendação que eu faço: não vamos lidar com esse cara de uma forma moralista. Ele, assim como eu, assim como você, está em processo de conversão. Talvez ele não tenha se tocado que ele precisa se converter nisso, até para colher o fruto daquela experiência que ele teve. Então vamos nos aproximar desse cara, procurando fazer ele entender e ajudando ele no processo de conversão dele. Olha como é diferente. Cara, tu que teve essa experiência profunda com Jesus abandonado aqui no pobre, será que essa experiência não te curou ainda o suficiente para que você seja pobre, livre e feliz para amar a todos, inclusive aquele que te fez um mal? Às vezes não é nem um mal tão grande assim. Será que não está na hora de você colher os frutos disso? Vamos lá, eu te ajudo. Olha, isso é uma coisa que acontece. Outra coisa é você chegar para esse cara e colocar todo o peso em cima dele e dizer assim: eu não acredito nesse negócio não. Se preocupa com os pobres, mas não quer saber do irmão que está dentro de casa. Os pobres, para eles, são caminho de cura e de conversão. O caminho de cura e conversão para todos nós, a regra geral é: esse caminho é gradual. Estou dizendo que aquele cara está certo? Não. Mas vamos ser sinceros e humildes. Todos nós somos assim. Todos nós. Já comungamos não sei quantas vezes, já nos confessamos não sei quantas vezes e ainda somos safados. Continuamos pecando. Continuamos sendo sem vergonha. Então assim, quem sou eu para chegar no cara que está no processo de conversão dele com 10 pedras na mão? Eu vou chegar para ele e tentar ajudar ele a perceber que a cura para aquilo ali precisa acontecer. E ela vai vir exatamente daquela experiência. E talvez ele nem esteja percebendo a ligação entre uma coisa e outra. Pode ser até que ele, sei lá, esteja transformando a praça numa coisa pro orgulho, para a vaidade dele. Não sei. Não sei, pode ser que seja, mas eu só vou saber conversando com ele. O que você vai fazer com essa pessoa para também você não encher ela de raiva e fazer ela se afastar até da praça? Ela continua precisando da praça, ela continua precisando da Eucaristia, ela continua precisando de Nossa Senhora. Ninguém aqui vai chegar para outro e dizer: você comunga todo domingo ou comunga todo dia, ainda faz isso. A pessoa pode ficar com pesa a consciência e diz: pô, também eu não vou mais comungar. Esse é o caminho? Também não é. Então a gente tem que saber acertar a mão. Então não é relativizar o negócio, mas é entender qual é o tom correto para lidar com o problema, né? Então, para aquele que passa por essa situação, a palavra é: cara, a experiência com Jesus abandonado ainda não deu toda a cura que ela precisa, quanto mais ela reverberar em todos os seus relacionamentos. Enquanto ainda houver indiferença ou egoísmo em qualquer relacionamento seu, especialmente nos familiares, é porque a experiência de encontro com Jesus abandonado ainda não foi profundamente abraçada, sugada, colhida, saboreada. É preciso aprofundar ainda mais nela. As duas coisas têm relação, sim. Para aquele que conhece alguém nessa situação e quer ajudar, ajude. Se coloque diante dessa pessoa como alguém que realmente quer ajudá-la e não com uma postura moralista e da espera na mão. Deu para entender? Maravilha. Não sei se você não tem tempo.